Com as autarquias, teremos o pleno controle na nossa autarquia se a escola, o hospital é pertencente ao poder central ou ao poder autárquico. Conforme está, onde os administradores, eles mandam no governador, eles mandam naquele ministro, está desorganizado. É porque não há autarquia. Convoque as autarquias, o país estará organizado. Porque a UNITA está fracassada. A única forma que ele disse que não consegue apresentar um programa alternativo ao governo angolano. Então ele encontrou a fuga que as autarquias. Recentemente, o presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, disse que a ANDE, o Ministério da Energia e Água, cortou energia e água em várias escolas da cidade capital, neste caso Luanda, a capital angolana. Dr. Manuel Pembele, hoje explica-se ainda este posicionamento da ANDE e da EPAL, uma vez que muitas das escolas não são orçamentadas? Na verdade, a medida justifica. Justifica de que forma? Independentemente de ser uma escola, mas não deixa de ser uma instituição que consome energia. É uma instituição pública que está aí para ensinar as nossas crianças, mas consome energia. O responsável da energia, o Estado. O responsável da escola, também o Estado. Mas o que acontece? O que acontece muitas vezes é que as escolas em si só não são orçamentadas. Não recebem o orçamento geral do Estado. Muitas vezes eles beneficiam de alguma verba que é proveniente das administrações municipais. Só que em Luanda, estamos a falar de Luanda, não é nas províncias. Imagina só aqui em Luanda, temos problemas sérios, sobretudo nas escolas que estão localizadas assim nos municípios mais distantes de Luanda. Estamos a falar, por exemplo, o município de Viana, Cacoaco e por aí fora. Né? O que está aqui, por exemplo, no município de Luanda é mais ou menos beneficiado. As administrações municipais recebem dinheiro através do gabinete provincial da educação. Também é algo que eu não entendo. O valor, na verdade, seria canalizada diretamente na Delegação Municipal da Educação. Por sua vez, a Delegação Municipal poderia fazer chegar até nas escolas. Mas não o que acontece. Vai nas administrações municipais, a administração municipal é que faz a canalização diretamente nas escolas. Quer dizer, a diretora do Gabinete da Educação Municipal, ela serve simplesmente como uma supervisora de um valor que ela não tem acesso. E como acabar com isso, doutor Manuel Pembele? A nossa Constituição defende que o ensino em Angola é gratuito, não é? Certo. Mas a minha ideia, na verdade, não seria essa. Doutor Manuel Pembele, a responsabilidade do corte da energia nas escolas, neste momento, recai às administrações municipais? Eu acho que a responsabilidade não poderia cair diretamente, à administração municipal. Podíamos dividir a responsabilidade. A delegação, ou o gabinete provincial e as administrações municipais. Porque a província de Luanda recebe aproximadamente quase 50 mil milhões de kwanza mensal, anual, que é o valor orçamentário anual. E esse mesmo valor é distribuído nas administrações municipais. E as administrações municipais, por sua vez, entregam essa verba diretamente até as escolas. As escolas, para conseguir ter, se calhar, 100 kwanza ou 500 kwanza, eles recorrem aos pais, que são os encarregados de educação. Que é erro. Mas só que a escola não tem outra alternativa. Por quê? As casas de banho da escola não estão em condições. Não funcionam. Não funciona. Hoje, para tu encontrar uma escola pública com as casas de banho assim a funcionar 100%, se calhar essa escola tem uma comissão que é chamada Comissão do encarregado da educação. Eles fazem uma contribuição que é de 200 a
a 300 kwanzas, se calhar acho que é mensal. Que também é ilegal. Que também é ilegal. Mas só que as escolas não têm outra alternativa. Por quê? Eu já vi, acho que a diretora provincial já havia um público proibir que a escola não poderia cobrar 100 kwanza nos pais. Mas só que as próprias escolas em si não tinham outra alternativa. Ou eles poderiam seguir as orientações da diretora provincial, ou eles poderiam deixar as casas de banho continuar quase do jeito que está, não é? Porque tu não consegue entrar nas casas de banho na escola pública. Ou, imagina só, escolas onde que as nossas crianças menores, usam aquelas casas de banho. As senhoras da limpeza não conseguem ter aquele detergente para limpar as casas de banho, porque a escola não tem dinheiro para comprar esse detergente para manter as casas de banho limpas. Ok, doutor, depois volto assim, doutor Panopimbel. Doutor Lorindo Mano, o presidente do MEA, Francisco Teixeira, veio a público denunciar que a ANDE e a EPAL está a cortar ou cortou energia em várias escolas públicas da província de Luanda. Esta medida é acertada? Bom, claramente que não é uma medida acertada, não é? Para mim é acertada. Para mim é uma medida acertada. Não, não é. É acertada, cara. O problema é que eu não conheço nenhum filho de um dirigente angolano que estudou numa escola pública do ensino geral em Angola. Não conheço. O desrespeito começa ali. Desde o momento que os filhos dos governantes angolanos não estudam e nunca estudaram nas escolas públicas de ensino geral, então, o que é que fazem? Mas acho que não conheço todos os filhos. Não percebi. Não conheço todos os filhos de dirigentes. Mas o doutor conhece um filho de um dirigente que estudou aqui, por exemplo, assim, no Macarenco? Tem. Quem? Temos filhos. Quem? O atual ministro o atual governador do UIS. O atual governador do UIS, Sim. que é o Rocha. Rocha, sim. Só os filhos estudando numa escola pública. Só para te Eu dar um perguntei exemplo. quem? Quais filhos? Te dei um exemplo. Não, Tu perguntou quem? Não está concreto. Perguntou quem? Quem? Qual é o filho? Mas te dei o Mas dirigente, te dei o nome de um dirigente. Quem é Os esse filhos filho? estudaram aqui em Angola. Não, eu não disse em Angola. Estou a dizer nessas instituições públicas. Mas é no geral. pública. Eu nunca vi. Não deixa o exemplo do Macarengo. Sim, eu nunca vi. Te dei exemplo. Esse próprio filho do doutor não citou quem é. A questão está ali. O Não desrespeito. vamos citar o nome, não Tá é? bom, Mas eu falei o desrespeito dirigente. começa ali. Desde o momento que os seus filhos não estudaram nessas escolinhas do ensino geral, aí dos Quilamba, por ali fora, dos Viana, por ali. Desrespeitam ali. Ficam a olhar o ensino geral como uma coisa leviada. Lógico, corta a energia, corta a água. Porque sabe que o filho dela, da própria delegada provincial de educação, da própria ministra, não estuda nessas escolinhas ali. Os filhos estão nas escolas privadas, onde tem energia, onde tem água, tem bom AC, e a estudar na boa. E os filhos dos camponeses, como estão nessas escolinhas, para eles não importa, corta. Tá vendo? O problema está ali. 2. Concordo quando o doutor diz que essas escolas não recebem do orçamento do Estado. Claro, não recebem. O que é que devia ter feito? A partir do momento, essas escolas públicas devem receber verbas vindos do Orçamento Geral do Estado. Só assim poderá-se retirar a questão da comercialização do ensino público. Porque depois o que ocorre? Nas instituições públicas, os diretores ficam a cobrar folhas de prova, ficam a cobrar 100 kwanzas aos pais para comprar giz, para pôr a energia. Porque não tem alternativa. Sim, porque o governo não quer essa valorização do ensino, da qualidade. O problema está no governo. O governo não tem... O governo está sem saída. Sim, uma instituição pública, Sim. de uma ou de outra forma, Sim. sobrevive para manter uma manutenção. Qualquer instituição precisa de verba. É isso, está O dizendo que acontece? orçamentado. Enquanto que uma instituição, sobretudo escolar, Sim, tem crianças a estudar, sim. o orçamento, o dinheiro que é da verba do orçamento do Estado nunca chega nessa Não chega escola. por quê? É o seguinte, aí é outro problema. O não é? debate devíamos Esse começar. problema. E nesse Se problema, não há orçamento, nesse problema então agora, nós como é onde que comentadores nós poderíamos devíamos ter fazer dito ao o governo seguinte, para que entende? as instituições sejam orçamentadas. Eu não vou condenar um diretor Sim. da escola, Sim. solicita, por exemplo, uma contribuição de 200 kwanza do pai, para que esse 200 kwanza vai servir, se calhar, para limpar as casas de banho, para comprar folha
para uma prova. Mas é ilegal. Muitas das vezes a escola também não tem segurança. É ilegal. Não tem segurança. Doutor Cabelo, Nós não estamos- é o seguinte, a lei de é base da ilegal, educação mas é diz necessário. que o ensino Doutor- geral doutor Manuel é Tembel. gratuito. Não Não pode se celebrar. É ilegal. Doutor Manuel Até Tembel, a própria diretora ainda o municipal. ano passado foram detidos diretores que cobraram valores aos encarregados. Não acha-se as direções das escolas continuarem ou cobrarem valores aos encarregados podem ser também detidos? Na verdade, isso foi uma medida populista. Foi populista, não é? Porque prender um diretor que cobrou 200 ou 300 kwanza numa folha, num pai que é encarregado de educação, de pedir 200 kwanza, 300 kwanza, e a EGAI aparece para prender esse diretor, eu acho que isso é uma medida populismo. Eu não vou apoiar ele, porque é público, ele está a pedir, e aí pessoas muitas vezes eles aparecem que eu paguei 100 kwanza, 200 kwanza, e aí aparece para a gente publicitar uma medida. Eu não concordo com essa medida. Por quê? Tá bem, prende o diretor. Mas essa escola está há um ano, não recebe nenhum kwanza. Essa escola, eu vou mandar a minha filha para lá estudar. Que essa filha, sobretudo as meninas, não tem como usar essas casas de banho. Por quê? As casas de banho não estão em condições. Não tem como a direção da escola manter a manutenção dessa escola, porque não tem verba. E agora, qual é a alternativa? Para quem é gestor, sabe muito bem, um gestor, para ter sucesso, para qualquer instituição, tem que ter verba. O poder em si só exerce com dinheiro. Sem Por que dinheiro. se aprova leis que proíbem a subvenção ou dos encarregados a algumas tarefas na escola ou nas escolas e o governo não cria condições para que as escolas possam funcionar? Eu acho Por que isso é aí onde acontece? nós, na verdade, devemos concentrar, não é, o nosso debate, de que o governo, nas próximas vezes, que ele aprova uma lei, se calhar a verba do orçamento do Estado que seja canalizada diretamente ou nas direções da escola e as delegações municipais de educação apenas servir como supervisor para supervisionar a verba que foram alocadas. Por quê? Não vejo qual é a necessidade que a verba que haja essa burocracia que sai do governo ou que sai da delegação provincial para municipal para a escola. Muitas vezes esse dinheiro, se na direção provincial sai 1.000 kwanza, no município já não chega a 1.000, chega a 500 kwanza. Quando chega a 500 kwanza no município, na escola já chega a 100 kwanza. Quer dizer, esses valores já foram fazer o quê? Subtraídos até que chegar na própria direção da escola. Esse cara nem vai chegar, simplesmente é obrigado. O diretor da escola é obrigado a assinar uma verba que ele nem viu, mas ele tem que acusar a exceção. Recebeu 500 kwanza ou recebeu 500 kwanza de uma verba que nem o próprio diretor viu, mas é obrigado a acusar a exceção que ele recebeu. Okay. Dr. Laurindo Mande, estamos diante de um governo que cria leis que não consegue supervisionar. Não só supervisionar, mas também cumpri-la. Primeiro, a lei de base da educação diz que o ensino em Angola, o ensino geral, até a 9ª classe, é completamente gratuito. O que significa gratuito no seu todo, até livros, transporte e tudo compõe a questão do ensino. Segundo a lei, é gratuito. Portanto, cabe ao Estado criar essas condições para a aplicabilidade dessa gratuidade. Qual é essa via que seria? É o orçamento geral do Estado. O problema que se coloca aqui é que o governo não tem interesse de promover a qualidade de ensino em Angola. Lógico, disso resulta na não facultação das verbas a partir do orçamento geral do Estado para as instituições públicas de ensino geral. É só ver, primeiro, no próprio orçamento geral do Estado para a educação. A percentagem é aquela percentagem pobre, ronda entre 6% ou 7%. Portanto, é interesse que não tem. Porque o que se quer é, quem vai no ensino público, não é isso? A intenção é ele sofrer, depois sair frustrado, enquanto que os seus filhos estão nas instituições privadas, onde têm mínimas condições para a aprendizagem. Aqui é o interesse. É o interesse. A lei está boa. Agora o que falta é a aplicabilidade desta lei. O problema está no interesse de quem está a governar. Não quero com que as pessoas estudem bem. Okay. Dr. Laurindo Mande, vimos imagens ao longo da semana passada de alunos a estudarem no período do turno, a fazerem provas com lanternas.
com lanternas. Como é que pode-se acabar com isso? O que é que o Ministério da Educação deve fazer para que a situação volte ao normal? Primeiro, os próprios dirigentes que estão à frente do Ministério da Educação têm o pleno conhecimento destas questões. Crianças de 14, 13, 12 anos estão a estudar à noite em zonas perigosas. O Ministério da Educação tem um pleno conhecimento disto. Quer da falta de energia, falta de água, eles têm conhecimento de tudo o que está a ocorrer nas instituições, porque têm os seus representantes, que são os diretores, e reúnem, eles explicam o que ocorre. Como acabar? É a aplicação do que diz a lei, condições para a execuibilidade do processo do ensino. O problema aqui, eu estou aqui a reiterar, é o interesse. Quem está a governar o país não tem interesse de facultar qualidade de ensino às pessoas que estão nas instituições públicas. Não tem. Porque a questão poderão se igualar aos seus filhos. Aqui é o interesse. Não tem interesse de dar condições aos pobres para estudarem melhor. Aqui a questão é matar, do ponto de vista intelectual, o camponês, no sentido de que essa elite governativa, essa oligarquia, continue a dominar. Esta é a estratificação que está a se criar aqui em Angola. Ok. Doutor Manuel Pembele, é da mesma opinião de que o governo angolano não tem interesse que haja qualidade de ensino em Angola para que o filho dos pobres também tenham a mesma intelectualidade com os filhos dos ricos angolanos, sobretudo governantes do país? Não é verdade. Não, doutor, veja só. Não, compara só. Escola portuguesa. Compara só. Escola portuguesa. Escola eu acho que quando o meu colega do país dele tenta passar uma imagem de que a qualidade do ensino, sim, o nosso governo angolano não quer que, na verdade, que Angola haja o ensino de qualidade, senão os filhos dos dirigentes irão de competir com os filhos dos governantes. Essa, na verdade, é uma opinião. Para dar um exemplo, no largo das escolas tem a escola Angola Quiloagem. Frente a frente a Angola Quiloagem tem a escola francesa. Veja só a comparação. É uma opinião que só tem que vir de alguém que é da UNITA. Não é preciso ser da UNITA nisso. Porque é o seguinte, em Angola, muitos de nós que estudamos, estudamos, se calhar, nas escolas públicas. Muitos de nós que estudamos, se calhar, nas escolas privadas. Em Angola, o ensino é obrigatório. Todos os filhos em Angola, os nossos filhos são obrigatórios, têm que ir para a escola. A qualidade do ensino, nós já debatemos aqui, não depende única e exclusivamente do próprio estudante. Sim. Mas sim depende, primeiro, ou não depende única e exclusivamente do governo, mas sim é do próprio estudante. De que forma? Não é assim. Não, a qualidade de ensino depende das duas partes. Deixa eu concluir a minha opinião. É preciso ter alguns fatores. O que acontece? Os fatores. Eu, como estudante, independentemente das instituições onde estou inserido, certamente eu não vou depender simplesmente da própria instituição. Eu tenho uma outra fonte para poder investigar, no sentido de fazer o quê? Para potencializar o meu conhecimento. Então, não é verdade. A qualidade do ensino depende exclusivamente do governo. Não. É verdade. O governo é que promove o governo a é verdade. O governo tem uma responsabilidade de quê? Colocar o professor qualificado, criar condições na escola, sobretudo criar uma remuneração aceitável aos professores. Aí sim o governo está fazendo o seu papel. De quê? Para que o professor, para dar bem a aula, tem que ser muito bem remunerado, as condições e a escola. E o estudante tem que ter alternativa, além da própria sala de aula, mas tem que ter outra fonte para investigar. E aí onde diz que não, o estudante sai qualificado e, sobretudo, com alguns conhecimentos que não é simplesmente da própria escola. Doutor Manuel Pembele, as escolas em Angola têm qualidade, meios que proporcionam qualidade de ensino em Angola? Temos sim, temos meio. Não tem meio. Nós temos. Mas está-se a explicar. Nós temos o senhor já explicou. Nós temos. De que as estão estudando com lanternas. Temos bibliotecas. Temos bibliotecas em Angola. Hoje temos internet, que é o Wi-Fi livre. Temos Wi-Fi em Angola.
Não, a rede Wi-Fi é aqui, a palavra passe é João Lourenço, eu aceito, uma coisa assim. Isso não é, até rede Wi-Fi partidarizar. Não existe isso, não faça isso. Em Angola, nós temos biblioteca comunitária. Não, doutor Fabio. Temos bibliotecas não compare. comunitárias. Não, eu não posso aceitar. O doutor fala coisa que não é verdade. É isso que eu te digo, não é? Não, eu não, o doutor Aqui não pode dizer coisa que não existe. o jornalista Sim. perguntou Sim. se na verdade Mas eu não há posso condições para que o aluno tenha outras alternativas para investigar. Não tem. E eu O estou próprio a jornalista responder. também te Estou a diz responder que as ao pessoas davam jornalista. lanterna. Bem, eu estou a responder ao senhor jornalista Mas de está que tudo contigo. em Angola temos bibliotecas. Não temos. Temos bibliotecas comunitárias. Não temos. Um deles é um dos jornalistas que é o Coque Mucota. Tem uma biblioteca que é comunitária, É que é dele. gratuito. É gratuito. O doutor Pebele. Tá bem? A casa está num sítio, não é grande. A Casa da Juventude. Casa da Juventude. A Casa da Juventude Livros tem pobres. na biblioteca. Tá. Vais para lá. Ah, doutor. Eu aqui tenho um livro. Esse é teu livro. Eu tenho aqui um livro. Tenho aqui um livro. É de um escritório, não é? Que é o David Sambongo. Quer dizer, na verdade, Não há para isso. que o estudante, para que ele tenha conhecimento, que não é simplesmente na sala de aula, não depende simplesmente do governo. O próprio estudante em si vai investigar. E agora, se há condições, certamente nós não temos condições, se calhar, suficiente para que o aluno saia qualificado. Mas se esse aluno em si pode muito bem fazer o quê? Temos a Casa da Juventude, temos livros, temos biblioteca comunitária. Nós temos Wi-Fi, nós temos zonas hoje. Qual? Tu chega lá, tens Wi-Fi aberto. Qual? Palavra passe livre. Qual? Esta aqui do 1º de maio, passe No João 1º de Lourenço. maio. Mas Qual outra? Qual outra nós Wi-Fi? tínhamos aqui no 1º de maio. Que é essa palavra passe João Lourenço? Mas Até a então- rede Wi-Fi partidarizaram. Não. Doutor Pebele, vamos ser verdadeiros. Sim. Não há condições estratificadas para a promoção da qualidade de ensino em Angola. A minha pergunta é: As bibliotecas o doutor públicas se considera em Luanda. um estudante qualificado ou não? Eu não dependi, Estudaste aonde? Em do Angola? governo. Não percebi. Estudaste em Angola. Noutras condições, devido às condições financeiras que meus pais tiveram. Exatamente. Eu estou a colocar a questão dos que não têm dinheiro para ir numa privada. Sim. Eu não sou fruto da pública, não. É porque os pais tiveram condições financeiras. Agora, a minha questão é, os pais que não têm condições financeiras, como é que fica? Sem saber vai defender. Que estão a estudar com lanternas, não há condições. Bibliotecas públicas aqui em Luanda, não temos, só temos uma, aquela que é nacional. De resto são bibliotecas e paga-se. Portanto, não, o Estado é que não promove essa qualidade. Para evitar competição entre o filho do pobre e o filho do rico que está lá na Inglaterra, na escola portuguesa e na escola francesa. Ok. Doutor Manuel Pembele, o Ministério da Energia e Águas não sabe ou não domina que várias escolas em Luanda não têm orçamento? É o seguinte, nós temos um problema em Angola, quando se trata sobretudo do funcionamento da estrutura. As estruturas do governo não funcionam. Exatamente. O normal funcionamento da estrutura governamental há um problema muito sério que nós temos em Angola. Nós temos em Angola um elemento que é chamado a decisão final. Por quê? Quem é a decisão final, doutor? Nós, muitas das vezes, descartamos a responsabilidade, dizer que essa responsabilidade não é minha, é do fulano. Nós transportamos essa responsabilidade. Seria do administrador municipal, ou do administrador distrital, diz que não sou eu. Vai aonde? Municipal. Municipal, não sou eu. Provincial, não sou eu. É o conselho de ministros. Quer dizer, você assusta um assunto que começou no bairro, vão adiando a decisão, até que chega a certa estrutura, tu já não sabe como seguir esse problema. O que quer dizer? Dito de outra forma, nós temos alguma estrutura aqui hoje, que a própria estrutura está num distrito, mas não sabe a sua estrutura responde ou à administração municipal ou provincial. Nós temos escolas, não sabe se essa escola é da responsabilidade do governo provincial ou do governo municipal. É como hospital. Nós temos hospitais hoje, em Angola, em Luanda em particular. Ninguém sabe se esse hospital é representado
pelo Ministério da Saúde ou pelo governo provincial. Mas por que isso funciona assim, doutor? Funciona por quê? Porque muitas das vezes, O governo está desorganizado? por isso que eu disse, nós temos problema do normal funcionamento da estrutura. Nós temos hoje, por exemplo, uma igreja abre uma escola. Não, vou dar exemplo de uma empresa. Uma empresa constrói uma escola, oferece Administração à administração municipal. E essa escola que foi ofertada à administração municipal vai diretamente à estrutura pública. Mas essa escola, muitas vezes, não é representada pelo governo ou pela administração municipal. Muito menos, se calhar, quem inaugura a escola é o governador provincial. Não é o administrador distrital ou municipal, mas quem inaugura é quem? É o governador provincial ou o ministro da educação. E aí onde começa o problema. Nós temos hospitais em Luanda que não recebem verba porque até agora a estrutura governamental, ou a estrutura provincial e o Ministério da Educação ainda há disputa quem é o responsável, de quem é a responsabilidade desse hospital. O Ministério da Educação, ou a ministra da Saúde diz que não, é responsabilidade da ministra das Finanças. A ministra das Finanças diz que não, é responsabilidade do governo provincial. E a escola continua sem receber verba. Por quê? Ainda não há uma estrutura decisória. Isso é o que acontece. Ok. Doutor Laurindo Mani, já mesmo para terminarmos este tema, vamos às conclusões finais sobre este tema. Como acabar com este problema? Facultar orçamento às instituições no sentido de terem essa capacidade financeira de gerir essas questões todas. E a forma como o Dr. Pamela explicou, a desorganização do governo passa mormente na realização das eleições autárquicas. Com as eleições autárquicas, essas anarquias acabam, porque a decisão não vem do Presidente da República. A partir da autarquia, o autarca poderá ter controle do que pertence a este ou não. Essa desorganização só está porque o poder está centralizado numa só pessoa. Não é das autarquias. Não, com as autarquias teremos o pleno controle na nossa autarquia se a escola, o hospital é pertencente ao poder central ou ao poder autárquico. Conforme está, onde os administradores, eles mandam no governador, eles mandam naquele ministro, está desorganizado. É porque não há autarquia. Convoque as autarquias, o país estará organizado. Okay. Vou lhe dar um exemplo. As autarquias hoje, que muitas das vezes, Qual é o medo dele? que os nossos companheiros da UNITA, Não é da UNITA, está na Constituição. os nossos irmãos da UNITA, pensam se calhar as autarquias Está na Constituição. Não é a UNITA. é a salvação, é a tábua da salvação que É a UNITA uma das- encontrou da- para da tentar história. governar. É uma não das tábuas da salvação. É a fuga que a UNITA encontrou para tentar Não é a UNITA. justificar. Olha, doutor Para tentar justificar Doutor o seu Pedro. fracasso Não há organizativo, fracasso nenhum. não é? Quem fracassou isso? Outra que está governando é o seguinte, 85. não, porque a Quem UNITA escreveu? está fracassada. A única forma Quem- que ele disse Não é. que não consegue apresentar um programa Não é. alternativo ao governo angolano. Então ele Apresentou-se. encontrou a fuga aqui as autarquias. Ó, doutor Pedro. De que forma? Quem Entende uma escreveu coisa? essa Constituição sobre as autarquias? As autarquias em foi Angola, o governo do MPLA, não foi a UNITA. Aplica quando isso. se você trata vai as autarquias funcional ver. Sim. e as autarquias de forma simultânea, que a UNITA defende Nem que a todos os UNITA, municípios. a Constituição Tá bem? não A fala UNITA de alguns defende, tem que ser municípios. Fala simultâneo em todos os dos municípios. Nem a UNITA. Nós em não, Angola corrija. temos municípios, É, temos é, municípios que não produzem, Por que quê? não têm capacidade Não produzem por financeira. quê? Não O que produzem vai por quê? acontecer? Vou lhe dar um exemplo. Não produzem por quê? Vamos dar um exemplo. Vamos supor, o distrito urbano, por exemplo, de Catete, Sim. ganha um elemento da UNITA, hipoteticamente, não é? Um município, por exemplo, em Cacoaco, quem ganhou é um elemento da UNITA. E o responsável, o autarca nesse contexto, que ganhou, ele precisa de realizar uma atividade, mas precisa de dinheiro, mas ele não tem esse dinheiro. Tem dinheiro. Ele não tem esse dinheiro. Mas tem dinheiro. Deixa eu Nos dizer. municípios tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. Por Mas quê? não tem A dinheiro. capacidade da receita desse município não consegue realizar a atividade que Não é o autarca verdade. tem. O que As ele vai fazer? receitas criam-se, Ele vai não ter caem que do céu. escrever. Não é, não ele é. vai ter que escrever Não é. ao governo Não é. provincial. Não é. E por sua vez o governo provincial escreve onde? Ao ministro das Finanças. Não, não Quer dizer, é. de uma ou de outra forma, a própria UNITA
vai estar sempre... Não vai acontecer. Vai estar sempre As condições subordinado não vai. pelo MPLA. Não vai, não vai. Porque eu não As acredito condições não que caem do alguém céu. também ganhar as eleições em Angola. Em Angola Criam-se. vamos continuar tendo o ministro das Finanças que é do MPLA. A UNITA, Mas de uma qual é o outra mérito, então, forma, de não rever ele a vai autarquia? escrever no governo provincial. Não que é, será ligado- não vai se escrever. O governo provincial As autarquias será são do todas. MPLA. Não, senhor, não é O assim. ministro das Finanças será do MPLA. Por quê? É por isso que tu estás a estragar o país, porque o ministro é do MPLA, o governador do MPLA, Mas é o todos do seguinte, MPLA. porque nas realiza autarquias, nas essa autarquias, organização vai acabar. o governo, olha, na verdade esse não é o nosso tema. Sim, mas Esse não é o o nosso doutor tema. citou a questão da Mas, doutor, desorganização. vamos agora ultrapassar o tema. Esse pode ficar para uma outra pode oportunidade, não é? Sobre as autarquias, que é um assunto que também tem se debatido bastante e o Conselho de Ministros, o governo já entregou o pacote autárquico à Assembleia Nacional. E talvez o próximo debate podemos voltar a esta carga de informação.